Olá, a pauta da entrevista de hoje será saúde, mais precisamente odontologia. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o recém-eleito presidente do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, o Leonardo Cavalcante, a quem eu peço que ele próprio faça aí a sua apresentação para quem não o conhece. É um prazer estar aqui com o jornalista Cândido Nóbrega, falando um pouco sobre odontologia. Leonardo Marcondes Cavalcante de Oliveira, e sou presidente do Conselho de Odontologia, estou no 7º mandato, fui reeleito para o 8º mandato, sou professor aposentado da Universidade Federal de Odontologia da Paraíba, e agora em dezembro estarei completando 47 anos de formados. E natural de? Campina Grande. Doutor Leonardo, qual a avaliação do CRO Paraíba sobre o curso EAD de odontologia, bem como sobre o exame de proficiência nesse formato? Bem, hoje em dia o Conselho Federal e os 27 conselhos regionais do Brasil são contrários à formação EAD. Por quê? Porque o curso de odontologia é um curso que é muito prático, tem que ter muita prática e a pessoa tem que ter muita habilidade. Não se concebe um curso EAD para dentista. Existem algumas disciplinas que podem até ser dadas EAD, mas o curso todo EAD é o maior absurdo que pode ocorrer. Que dentista, para exercer a profissão, ele tem de ter conhecimento e muita destreza e muita habilidade manual. E quanto ao exame de proficiência? O exame de proficiência, hoje no Brasil, pela primeira vez, houve um plano piloto que foi realizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com a ABENO, fizeram esse plano piloto, não era obrigatório, e conseguiu um resultado de uma avaliação da odontologia do estado do Paraná. Isso é muito bom. Agora, nós não temos lei para fazer essa prova. É o caso da OAB, né? Que ele tem lei que permite isso. Ele não é nem tido como um conselho. Então, ele faz essa proficiência para o recém-formado. E hoje eu acho muito importante devido ao grande número de faculdades de odontologia que existe no Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, um estado pequeno como a Paraíba, nós temos 16 faculdades de odontologia em pleno funcionamento. E anteriormente, quantas existiam aqui na Paraíba? Bem, durante 50 anos nós tivemos 2 faculdades de odontologia na Paraíba. A Federal de João Pessoa e a Estadual de Campina Grande, que quando iniciou, na época era uma faculdade particular, que eu fui dessa turma pioneira. E em 74 eu vim transferido para João Pessoa e terminei aqui em 76. Com a experiência acumulada ao longo de décadas, não só como professor, mas também agora como gestor à frente do CRO, o melhor exame é aquele que o mercado de trabalho faz? Olhe, ao meu entender, eu acho que se nós pudéssemos realizar uma prova, quando o aluno saísse da faculdade, seria muito importante. Primeiramente, pelo número grande de faculdades que a Paraíba tem. E segundo, seria a vida de um dentista, é a experiência que ele carrega com o curso, através dos cursos que ele faz de especialização, mestrado, doutorado e o trabalho em si. Mas essa prova inicial seria muito importante para a odontologia, para a pessoa entrar no mercado mais qualificado. O CRO, a exemplo dos demais conselhos de classe, tem como 2 missões institucionais: registro e fiscalização. Quantos registrados, inscritos, tem no conselho hoje? Bem, a principal função nossa é
fiscalizatória do exercício profissional daqueles dentistas que estão inscritos no nosso conselho. Se um dentista, mesmo que ele tenha sido formado e ele não está inscrito, ele é um ilegal. Claro. É um ilegal. Hoje nós temos em atividade aqui, em plena atividade no Conselho da Paraíba, 7.000 dentistas inscritos. E o percentual total entre ASB, TSB, protéticos e auxiliares de protéticos dá em torno de 13.000. Muito bem. Quantas solenidades de entrega de carteiras, de registro a esses novos profissionais o CRO realiza por ano e só aqui na capital ou também em Campina Grande no interior? Eu entrei no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba no primeiro mandato em 2002. E, ao meu modo de ver, eu não faço solenidade para entrega de carteira. E você pode me perguntar por quê? Sim. Que o dentista que sai da faculdade, ele sai muito querendo arrumar um emprego. E quando ele chega aqui, com 24 horas ele está já com a carteira na mão, habilitado para procurar seu emprego. Por isso é que eu não faço solenidade. Eu entrego a carteira, desde que ele esteja todo documentado, com tudo pronto, em 24 horas ele já sai com a sua carteira. Sobre fiscalização, qual o efetivo, o contingente do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba para abranger todo o estado? Hoje, nós temos nossa sede em João Pessoa, temos uma delegacia na cidade de Campina Grande, uma delegacia na cidade de Patos e uma delegacia da cidade de Cajazeiras. Sempre eu acho a importância da fiscalização, que é o nosso papel principal. Nunca concordei que ninguém de nível médio seja fiscal do nosso conselho. Eu acho que quem tem que fiscalizar é um dentista fiscalizando dentista. Tem muitos conselhos que contrata gente de nível médio para fiscalizar. Eu não me sentiria bem, tá no meu consultório, chegar uma pessoa de nível médio para me fiscalizar, onde ele não entende nada de odontologia. Então, nós temos essa conduta aqui, temos hoje 3 fiscais na cidade de João Pessoa, 2 equipes na cidade de Campina Grande, 2 equipes na cidade de Patos e uma na cidade de Cajazeiras. Estamos bem assistidos em termos de fiscalização em toda a Paraíba. Esse efetivo é suficiente? Até o momento é. Quais são as infrações mais comuns verificadas durante essas ações? Bem, quando a gente chega a um consultório de um colega, primeiramente a gente vai verificar se de fato ele está inscrito no nosso conselho, sua atendente, a ASB, TSB também está inscrita, e vamos ver tudo que ele divulga. Um exemplo, se ele pega e faz propaganda que ele é especialista, ele tem de estar inscrito aqui no conselho como especialista. Durante muitos anos, a pessoa só poderia divulgar 2 especialidades, mesmo se tivesse mais, não podia. Hoje, o Conselho Federal concebe que você cite quantas especialidades você tenha, desde que esteja inscrito no nosso conselho. Há um campo no site institucional do Conselho onde essas especialidades e profissionais podem ser conferidos, né? Todo mundo que é especialista, você pode fazer uma pesquisa, você vai encontrar de fato quem é especialista no nosso conselho. Sob sua ótica, como está vendo essa banalização, essa facilitação de divulgação quanto a procedimentos relacionados a lentes, implantes dentários, em outdoor, em bus door, na traseira dos ônibus e, em muitos dos casos, sem o número do registro profissional? Toda vida que um profissional faz uma propaganda que não esteja de acordo com o nosso código de ética, nós chamamos
ao Conselho de Odontologia, muitas vezes para assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta. Para evitar esse TAC, a gente pede a todos os colegas que esteja inscrito e queira fazer uma propaganda que antes passe pelo setor de fiscalização ou mande via e-mail para ver se essa propaganda está de acordo com o nosso código de ética. Porque o que ocorre? Toda vida que ocorre uma propaganda irregular, os próprios colegas dentistas denunciam o conselho e nós temos de tomar atitude. Então, é bom que a pessoa trabalhe de acordo com o nosso código de ética. Diante desses casos que eu citei aqui, eu poderia até exemplificar em bairros como do Altiplano, estaria havendo cumplicidade por parte de alguns colegas ao não denunciar? Eu acho que na hora que você vê uma coisa errada de um colega e não denuncia, você está sendo conivente. Se você, eu vou dar um exemplo bem claro, um protético, ele não pode fazer atendimento a pessoas, quem pode fazer é o cirurgião dentista, e na hora que você é um dentista, trabalha numa prefeitura, trabalha num CEL, e você vê um protético trabalhando e não denuncia, você está prevaricando com o código de ética. Você tem que denunciar que ele não é para atender ninguém. Protético, ele é para atender ao dentista. O CRO, ele chegou a elaborar alguma cartilha orientando, esclarecendo, até para que esses maus profissionais eles não incorram nessas infrações? Sempre a gente faz, o setor de fiscalização sempre está orientando, temos algumas cartilhas para orientar. Sim. E temos o cuidado de estar fazendo fiscalização rotineira para evitar danos tanto aos pacientes, danos para a sociedade. Isso aí a gente tem feito com muita frequência. Doutor Leonardo, eu gostaria que, se possível, esclarecesse, esmiuçasse, descesse a detalhes sobre os danos aqui, os danos não só de saúde, mas financeiros e alguns danos à saúde, às vezes até irreparáveis, aos quais potenciais clientes, usuários desses atendimentos de alguns profissionais que não têm a devida especialidade, eles estão sujeitos. Por exemplo, implantes. Olha, implante hoje é uma grande realidade. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa que ocorreu com a odontologia, principalmente aquelas pessoas que trabalham com reabilitação oral. Principalmente, antigamente a pessoa era um desdentado e muitas vezes tinha um rebordo muito reduzido e nós não conseguíamos colocar uma prótese total que ficasse com uma boa estabilidade e uma boa retenção. Hoje você, através de uma tomografia, você faz o exame tomográfico, faz um estudo e vai colocar implante, e essa prótese você pode colocar, ela vai ficar tanto fixa ou às vezes até móvel, e você pode dar restabelecer a mastigação do paciente com muita retenção, com muita estabilidade e dar um certo conforto e além da estética esse paciente. Mas nós sabemos que há contraindicações de determinados implantes a determinados pacientes, por conta de comorbidades. Contraindicação existe. Sim. Agora, quando uma pessoa vai procura fazer implante dentário, primeiramente o paciente vai ser submetido a um exame muito bem feito pelo dentista e ele vai pedir determinados exames para saber se vai ser possível colocação de implante. Nem todo caso a pessoa chega e vai colocar implante. Muitas vezes você chega, a pessoa não tem osso suficiente, a pessoa vai ser submetido, passar por enxertos para posterior colocação de implante. Então isso, quando a gente fala, a gente crê que quem vai atender vai ter habilidade para fazer aquela especialidade que ele se dedicou, ou então o que ele aprendeu na faculdade.
Permita-me voltar ao ponto anterior, que eu reputo da maior relevância, que são os riscos aos quais pacientes que procuram profissionais que se dizem especialistas em implante, eles correm quanto à sua saúde e bem como aos riscos financeiros. São pacientes que deixam de ir até o site do CROPB, de conferir se aquele determinado profissional ele é o que ele apregoa, se ele está qualificado, se ele está capacitado. Como em todo mercado de trabalho, há pessoas inescrupulosas. Quais são os riscos que esses pacientes correm? Bem, primeiramente, se a pessoa for mal sucedida num tratamento, sim, não tiver um bom êxito e achar que não está de acordo com o que ele esperava, ele pode procurar aqui o conselho e fazer uma denúncia. Isso daí nós vamos averiguar, temos uma comissão aqui que de ética, vai analisar toda a denúncia que chega no conselho. Tudo que chega no conselho é analisado, a gente não deixa ninguém sem uma resposta. E a gente tem de pensar o seguinte, muitas vezes, gente que não entende sobre o conselho, pensa que o conselho está aqui para defender dentista. O conselho não, o conselho aqui está para defender o nosso código de ética e defender principalmente a sociedade de qualquer danos que ele tenha sido lesado por um dentista. Sim, mas eu gostaria de saber quais os prejuízos que podem advir para esses pacientes que forem vítimas dessas pessoas desqualificadas, que não tenham a devida qualificação. Olha, os prejuízos, eu não posso dizer, pode ser N prejuízos. Pode exemplificar. Pode ser vários prejuízos. Pode ter prejuízo em termos de mastigação, em termos de estética, em termos, muitas vezes, a pessoa ficar com a dormência de um implante mal sucedido, que pegou uma inervação. Isso tudo tem de ser averiguado. Eu não posso dizer assim tudinho. Eu tenho de dizer que a pessoa que fez um tratamento dentário e que achou que é inadequado, que não houve a capacidade do colega realizar, nós estamos abertos para denúncia e nós vamos analisar todos. Presidente, há meses, nós estamos acompanhando aí uma celeuma, uma polêmica, uma agonia, um sofrimento quanto ao cumprimento da lei do piso da enfermagem. E isso não é exclusividade dos enfermeiros. Outras categorias profissionais têm os seus pisos aviltados, sobretudo por prefeituras, quando de concursos. Como é que o CRO Paraíba lida com isso? Olha, voltando, primeiro papel do CRO é cuidar da fiscalização do exercício profissional daqueles que estão inscritos regularmente aqui. Prerrogativa trabalhista, essa prerrogativa trabalhista recai mais sobre o sindicato. Mas, mesmo assim, toda prefeitura da Paraíba que está abrindo concurso, pagando salário irrisório, o nosso setor jurídico tem entrado contra estes editais, baseado na Lei 3.999/61. E com a graça de Deus, nós temos hoje, o conselho no Brasil que tem mais causas ganhas em relação à nossa profissão. Um juiz entende, quando a gente entra contra o edital, que esse direito é indeterminado, é um direito difuso e a gente pode agir pela valorização dos nossos profissionais. E isso a gente tem feito, o nosso setor jurídico, através do Dr. Lando Alto, tem feito muito bem, e é o que eu digo, de todos os 27 conselhos do Brasil, o que tem mais causa ganha no Brasil se chama o CROPB. Qual é o piso nacional hoje? O piso que ainda vale, que é a Lei 3.999, de 61, manda pagar 3 salários mínimos para 20 horas e 6 salários para quem trabalha 40 horas.
A seu ver, não está ainda muito aquém do que o profissional merece? Eu acho que sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nem toda prefeitura tem dinheiro para pagar A capacidade, né? a capacidade, o que de fato um colega deva ganhar. Então a gente tem de ir com calma. Existe um projeto de lei aí da senadora Daniela Ribeiro, que é paraibana, e nós estamos trabalhando muito em cima disso. Agora a gente tem que ter muita cautela, ir com calma para ver, porque você veja, foi aprovado Sim. da enfermagem e até agora não deu em nada. O drama continua. Tá entendendo? Então pronto, mas estamos trabalhando, estamos atentos e o CRO trabalha diariamente em cima disso, em defesa dos salários dos colegas. Esse projeto da sua conterrânea campinense prevê a elevação para quanto desse piso? Aproximadamente começa em torno de mais de 10 mil. Eu não sei dizer exatamente com precisão. Agora é o que eu digo, a gente tem que ter muita cautela, que muitas vezes se a gente for querer também ganhar demais, vai inviabilizar um projeto de lei desse, fica difícil de passar. Até porque há outras categorias também na mesma luta, né? Na mesma luta, não é que só toda profissão quer ganhar significativamente bem. Você estudou para aquilo, se qualificou e o bom é você ter um salário digno que sustenta uma família. Professor Leonardo, após lecionar por mais de 3 décadas na Universidade Federal da Paraíba, qual a nota que você dá às universidades, ao ensino das 16 universidades existentes hoje, numa média? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Hoje nós temos atualmente 16 faculdades em funcionamento na Paraíba, das quais 2 eu posso falar muito bem, que é a Federal, que passei lá praticamente 30 anos como professor, e a Estadual de Campina Grande. Como existe excelentes faculdades particulares. Agora eu não posso dizer uma nota que eu não conheço todas que estão em pleno funcionamento. Está entendendo? Então isso a gente tem que ter muito cautela nesse momento. É por isso que eu acho que eu sou a favor hoje em dia da aprovação de um colega que termina um curso de graduação fazer a prova. Nós sabemos que as universidades públicas elas têm conceitos oficiais de avaliação, não é? E essas outras particulares nós também sabemos que tem algumas próximas desse nível, mas tem também algumas bem inferiores, cujo resultado ele é avaliado quando do exame de proficiência, né? Ultimamente eu recebi uma denúncia aqui no conselho de uma aluna que ela mandou uma carta dizendo que estava cursando o 10º período de uma faculdade particular e não tinha tido uma aula prática. Isso é impossível. É o que eu digo, um dentista, ele além de ler muito, ser muito culto, ele tem de ter destreza e habilidade. Principalmente tem determinadas disciplinas, se você não tiver habilidade, um exemplo bem claro é prótese. Prótese só faz quem tem uma certa habilidade. Sim. E se você não faz prática, como é que você vai adquirir essa habilidade? Já houve registro nesse conselho de certificados de diplomas falsos? Nós temos agora um caso aqui na Paraíba que... Em João Pessoa? Não, no interior, na cidade de Cajazeiras, que uma pessoa que era aluna falsificou um documento, por incrível que pareça, dizendo que era formada, chegou a se inscrever no conselho, foi feita a inscrição dela como cirurgiã dentista, depois teve uma denúncia aqui, nós já denunciamos a Polícia Federal,
por ser uma autarquia federal. Exato. E fizemos também uma recomendação ao Ministério Público, fizemos uma recomendação à faculdade, que uma pessoa dessa não é possível. A pessoa, ela é estudante, ela mesmo falsificou um diploma dizendo que já estava formada. Uma pessoa dessa não tem condições éticas de ir em frente em odontologia. Foi uma falsificação grosseira ou foi uma falsificação sofisticada? Foi uma falsificação bastante sofisticada, que passou por aqui. A pessoa fez a inscrição. Puxa vida. Doutor Leonardo, já chegando ao final dessa nossa entrevista, nós estamos conversando aqui na sede própria do CRO-PB. Sede reformada, ampla, confortável. Quais os seus projetos, sua plataforma de gestão para a partir de 1º de janeiro, novo mandato? Nós temos, como eu falei, temos a sede, temos uma excelente delegacia em Campina Grande, compramos recentemente uma sala na cidade de Patos e só temos alugada a delegacia de Cajazeiras, onde já dispomos de dinheiro para comprar uma sede própria. Fui a Cajazeiras, dei uma busca, infelizmente não encontrei um ambiente adequado ainda para comprar para a nossa sede de Cajazeiras. E num futuro bem próximo, aqui na nossa sede, nós compramos as 2 casas vizinhas. Hoje quem chega ao conselho para ser recebido aqui, ele tem um amplo estacionamento e eu pretendo estar em licitação para contratação de arquitetos, um projeto da gente fazer uma bela sede aqui de 4 andares. Em breve, espero que agilize as coisas e a gente possa, com a graça de Deus e com a ajuda do CFO, que o CFO está ajudando todos os conselhos do Brasil, a construção, fazer nova sede, e isso nós vamos trabalhar para construir uma bela sede aqui. Não seria um contrassenso em tempos hoje de atendimento por videochamada, de evitar o atendimento presencial, por WhatsApp, ainda de home office? Essa estrutura física, ela não seria desproporcional, não estaria indo na contramão dessa evolução? Olha, eu creio que não. Apesar de vai chegar um tempo aqui que poucos colegas vão comparecer ao CRO para resolver alguma coisa. Muitos vão fazer através online, tudinho. Isso já está havendo essa demanda. Agora, por exemplo, quando eu entrei aqui em 2002, a gente fazia uma confraternização de fim de ano de todos os colegas. Sim. Era uma confraternização bela, onde você encontrava vários profissionais e que você se confraternizava. E hoje em dia o pessoal procura muito saber por que não tem mais essa confraternização. Primeiramente, a gente é auditado pelo TCU, a gente tem que ter muito cuidado com o que gasta o dinheiro daqui, e muitas vezes essa festa não é permitida. Sim. E nessa nova construção, tem aqui um salão de festa, onde a gente poderia fazer uma confraternização, Sim. dar algumas comendas no fim do ano àqueles colegas que merecem, Sim. e cada um trazer sua bebida. Claro. E o conselho entrar com um pouco da recepção. Sim. E bebida nós não podemos comprar com dinheiro do conselho. E cada um, você não vai a um bar, não paga uma cerveja, não toma seu uísque. Se a gente tiver um salão de festa aqui, a gente diz uma data onde os colegas vão ser homenageados e cada um trazia seu isoporzinho com sua bebida e a gente passaria uma noite agradável. Essa estrutura tornará ainda mais confortável e utilitária essa sede, que já conta com um auditório assim que pode ser considerado referência para outros conselhos, né? O melhor auditório do Brasil é do Conselho Regional da Paraíba. Capacidade?
capacidade para 300 pessoas e sempre nós estamos dando curso de educação continuada aqui, para isso não ficar um elefante branco. Ocioso. E um jeito da gente trazer benefício para quem paga o conselho é através de educação. Isso nós fazemos aqui o ano todo e durante o mês de junho, sempre nós realizamos durante 3 dias um belo congresso na cidade de Campina Grande, que coincide com festejos juninos, onde vêm professores de alto gabarito. Sim. Fizemos agora 13, 14 e 15 de junho, tivemos a presença de 7 professores de renome nacional e internacional e cursos para protética, ASB e TSB, tudo gratuitamente. Uma última pergunta e também uma curiosidade é como alcançou, na condição de gestor, esse ponto de equilíbrio financeiro para investir na aquisição de salas próprias para delegacias e tudo. Isso está diretamente relacionado à redução da inadimplência no pagamento da anuidade, principal fonte de receita de todos os conselhos? Olha, quando eu assumi aqui em 2002, nós tínhamos uma inadimplência de 57%, muito alta. Elevadíssimo. Eu trabalhei e conseguimos deixar uma inadimplência de 23%, que eu ainda considero alta. Hoje nós temos uma inadimplência em torno, quase próximo a 30%. Sim. Nunca, é o único conselho do Brasil que nunca colocou nenhum colega em protesto. Agora nós vamos fazer uma carta, chamar todo mundo que é devedor para fazer uma conciliação de pagamento e quem não obedecer, a gente, infelizmente, vamos entregar um cartório de protesto. Tem Câmara de Conciliação aqui? Tem. Muito bem. Nós não podemos, eu não posso prevaricar na minha função de presidente. O que o dentista paga aqui é um tributo. Esse tributo, quem deveria receber era a nação. A nação abriu mão para que todas as profissões recebessem e isso a gente tem obrigação de receber. Cujo valor não é estabelecido pelo CRO-PB, não é assim? É realizado numa plenária com os 27 conselhos em votação. Sim. Hoje é uma das anuidades mais baixas do Brasil, se chama de odontologia. Qual o valor? Em torno de 400 e pouco reais, não chega a 500. A deste ano e a para o próximo? Chega em torno de média de 500 reais. Sim. Eu tive o prazer, durante 3 anos, de ser tesoureiro do Conselho Federal e durante os 3 anos nunca aumentei a anuidade do Conselho Federal, deixei aumentar. E dizia porque não devia aumentar, que a gente tinha dinheiro em caixa. Passamos ultimamente agora 6 anos sem haver aumento, nessa agora, última plenária, foi que houve aumento, praticamente só o INPC, que quem for pagar em dia de janeiro com desconto vai pagar mais barato que pagou o ano passado. Se não compromete, mas ao menos não limita a capacidade de investimentos, de ações, desenvolvimento de ações pelo CRO-PB em favor dos inscritos, dos registrados? Se nossa inadimplência fosse pequena, eu vou lhe dar um exemplo. O conselho hoje que a inadimplência é menor é em torno de 6% a 7%. Se nós tivéssemos só essa inadimplência, a gente poderia fazer muito mais pela nossa classe. Está entendendo? Esse trabalho é o que eu digo. A gente tem um trabalho, não só eu, como todos que fazem parte do nosso conselho, com muita cautela no dinheiro que entra aqui. Eu vou dar um exemplo. 2. Primeiramente, todo dia eu estou no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, eu venho no meu carro e volto com o meu carro com minha gasolina.
Aqui tem motorista e aqui tem 3 carros. Em momento nenhum eu uso o carro do conselho para me pegar em casa e me deixar em casa. Segundo, entramos aqui, eu fui reeleito novamente em 23 de agosto de 2016. Tudo que eu resolvo do Conselho Regional através do celular, o celular é meu. Nenhum componente da diretoria tem celular pago pelo Conselho. Perfeito. Presidente, professor Leonardo, muito obrigado pela aula, pelos esclarecimentos dados aqui, não só à categoria, né, profissional dos odontólogos, mas também à sociedade, e agradeço por ter me recebido e pela atenção dispensada. Eu agradeço também aqui o jornalista Cândido Nóbrega por essa oportunidade e quero dizer aos colegas que estamos trabalhando por nossa profissão. Muitas vezes a gente vê crítica, claro, e diz, o que é que o CRO faz por a gente? Só faz cobrar anuidade. É uma pessoa que não tem ideia do que seja um trabalho do Conselho. Os apedeutas, né? É um trabalho grande, muito grande. Sim. E é o que eu digo, apesar de ser o Conselho que mais ganhamos causa no Brasil, eu vejo gente dizer que a gente não faz nada. Isso é um absurdo, mas estamos trabalhando, faço isso. Todo o trabalho nosso aqui é honorífico e eu faço porque gosto da profissão que eu escolhi, gosto do que faço e, graças a Deus, Deus me dá muita força, apesar da idade e muitos anos de trabalho, para trabalhar por minha profissão, que tudo que eu tenho na vida veio de odontologia, com muito trabalho, com muito zelo e com muita dedicação. Muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço.